O que está acontecendo é mais um vexame no Congresso Nacional, não é, Fabiola? Uma operação casada entre o bolsonarismo, o Centrão e o Arthur Lira para entregar ao Bolsonaro e ao seu conglomerado político um pacote que envolve o cancelamento de delações obtidas por meio de depoimentos de réus presos, de investigados presos, e envolve também a, a votação do projeto que está lá na fila, aguardando a oportunidade para ser votado, um projeto que concede anistia a esses que o Bolsonaro chama de pobres coitados do 8 de janeiro, né? Evidentemente, esse projeto não envolveria ainda o Bolsonaro, que não foi sequer denunciado ainda, mas eh, é a porta de entrada para a futura estratégia do Bolsonaro para tentar retornar a, às urnas em 2026. Então, tem todo um cronograma bem montado. Nós falamos aqui, ainda no mês passado, o Valdemar Costa Neto disse abertamente, sob refletores: nós não daremos um voto na sucessão interna da Câmara e do Senado, senão aqueles que se comprometerem com esse projeto da anistia. Então, ele casou uma coisa com a outra. Ele casou a sucessão interna da Câmara e do Senado com os interesses específicos do Bolsonaro e dos bolsonaristas, que há bolsonaristas também enrolados nesse inquérito do 8 de janeiro. E o Centrão enxergou também aqui, sobretudo na proposta que prevê a anulação de delações obtidas de réus presos. O Centrão enxergou aqui a possibilidade de anular também a delação, no caso Marielle, as duas delações que encrencaram aquele deputado federal Chiquinho Brazão, que está preso ainda, aliás, né? Então juntaram ali uma confluência de interesses. O Arthur Lira tem interesse em atrair a votação do PL para o seu candidato à sucessão na Câmara, e o PL é hoje a maior bancada da Câmara Federal. Então ele está cedendo ao bolsonarismo, fazendo essas concessões que interessam ao Bolsonaro, e lá na frente, isso também já foi declarado explicitamente, Fabiola, inclusive pelo Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro diz claramente: olha, não precisa incluir o meu pai agora nessa anistia. Isso é mais lá para frente, mais perto de 2026. O que é preciso criar agora é o precedente, né? Então, o processo ainda nem terminou. Estamos discutindo um processo que está ainda em fase de análise dos recursos e já estão colocando em andamento na Câmara essa proposta de anistia, que, como disse, é vergonhosa. Está sendo conduzida na CCJ, primeiramente, Comissão de Constituição e Justiça, que é controlada hoje, presidida por uma bolsonarista. Escolheram lá um relator também devoto do Bolsonaro, e o Arthur Lira se comprometeu a dar andamento a esse projeto. O outro, então, o Arthur Lira decidiu tocar em ritmo de urgência. Ele já declarou que vai colocar em votação a proposta que prevê a anulação ou que proíbe as delações de investigados ou condenados ou réus presos. E, curiosamente, Fabiola, como que ressuscitando um velho raciocínio do Tancredo Neves, segundo o qual a esperteza, quando é grande demais, engole o dono. Aqui, neste caso, a proposta que prevê a proibição de delações de presos foi formulada por um deputado federal do PT, agora ex-deputado. Os petistas reclamaram e o Arthur Lira falou: bom, mas vocês não eram a favor lá atrás? Que essa proposta é de 2016, uma época que a Lava Jato estava no auge e os petistas queriam aliviar a barra do Lula, de todos os outros que estavam encrencados nesse escândalo do Petrolão. E agora, esse projeto que estava engavetado está sendo desengavetado, e o Arthur Lira já disse: não, só não votou nesta semana, na terça-feira, porque a deputada
Erundina, passou mal. E aí havia muito constrangimento na sessão, tiveram que cancelar a sessão, senão já estava aprovado. Enfim, adiaram para a semana que vem. Então é tudo muito constrangedor, Fabíola. É é, um pacote que interessa apenas ao bolsonarismo, ao Bolsonaro e aos seus devotos, e o Arthur Lira, que tem interesse em fazer o seu sucessor na Câmara, tem interesse, portanto, nos votos do PL, está fazendo essas concessões, atropelando a relação dele com o Palácio do Planalto, está cuidando da sua vida, Fabíola, da vida dele, Arthur Lira, que precisa se manter forte mesmo depois de, ou tenta se manter forte, mesmo depois de deixar a presidência da Câmara, porque ele conhece, sabe que na planície, um ex-presidente da Câmara não tem vida fácil. É É um preciso pacote, que como se você diga. falou, né? Eu queria até colocar, Thales, a fala ontem da entrevista que vocês fizeram, que foi o autor desse projeto da história da delação, e que foi muito interessante. Hoje ele é o secretário, né, nacional do consumidor, mas na época era deputado federal, na época da Lava Jato, o Vadi Damos. E ele disse que desenterrar esse projeto é um oportunismo. Vamos ouvir o que ele disse. É um raciocínio simples, é projeto. Nem eu me lembrava dele. Eu não me lembro. Falei, que projeto é esse, pô, que eu apresentei? E que fica arquivado quase 10 anos. De repente é desarquivado. E o noticiário dando conta de que, olha, isso é para anular delações já homologadas pela Justiça. Então, o nome disso não é outra coisa que não seja oportunismo, não? E eu fico, de fato, fico chateado, pelo fato de um projeto meu que não tem esse intento, né? Olha, eu não tenho qualidade de ser vidente, que anos depois seria utilizado para isso, está sendo utilizado, instrumentalizado, possivelmente, com esse objetivo, né? É curioso isso, né, o Thales, porque ele fala sobre oportunismo. E na época lá de 2016, será que também não era um oportunismo da época? Era, certamente. Agora, é preciso que se diga o seguinte: ele, nessa entrevista, colocou que o projeto não permitirá retroagir a casos passados, porque ele trata do Código de Processo Penal e não do Código de Crime, do Código de Processo Criminal. Então, mas houve uma fala do Arthur Lira, agora, ontem, que muda um pouco essa avaliação. Porque o que o Arthur Lira disse? Não, o projeto base é o do PT, porque foi o primeiro, mas ele, segundo o Arthur Lira, é um projeto ruim. E nós vamos usar, de fato, o projeto do Luciano Amaral, que mexe na questão da criminalização. Ou seja, aí dá para reagir, retroagir. Vai valer desfazer as delações passadas. Vai valer desfazer a delação do Mauro Cid, por exemplo, e vira uma lambança. Quer dizer, o que o Vadir Damu disse aí, que não pode reagir, o Arthur Lira já está desfazendo. A outra questão que é preciso deixar claro é que se essa aliança que o Arthur Lira está fazendo com o PL vingar do Centrão com o PL, eles ficam com maioria no Congresso a partir do ano que vem em tudo. Em tudo. Vai eleger o presidente da Aliança Centrão-PL e vai ter maioria no Congresso. Aí praticamente inviabiliza o governo Lula. É isso que o Arthur Lira está ameaçando. E por que ele está ameaçando isso? O que ele quer levar? Ele quer levar, primeiro, a ajuda do Lula lá na eleição em Maceió, onde ele está correndo risco de perder para o atual prefeito, na eleição para senador em 2026. E também quer levar a antecipação da reforma ministerial, para ele poder indicar a maioria dos ministros do Centrão, indicar todos os ministros que o Centrão tiver direito e se constituir como a eminência parda do Congresso, que elegeu o seu sucessor, será uma espécie de Davi Alcolumbre da Câmara. É isso.